Presidente Rodrigo, o senhor tem demonstrado, e nós vemos isso na criação da comissão, com esse tema que é muito importante para o nosso futuro. Acho que talvez, na pessoa aqui do nosso presidente Eduardo, que vai iniciar esses trabalhos, buscar também experiências. Isso não é um problema, ministro Alexandre, só do nosso país, é um problema mundial, talvez experiência para que a gente possa interagir e fazer uma legislação muito mais segura e pertinente, para que também não atrapalhe uma coisa inevitável. Outro dia eu falei com um colega meu sobre esse tema, ele disse, não, vamos proibir isso. Mas como proibir? Então, nós temos que regulamentar para que a gente possa ter segurança em uma ferramenta que pode ajudar e muito o nosso país. Bom, muito bom dia a todos. Eu quero agradecer imensamente o convite do nosso querido Ciro Nogueira, meu colega senador, presidente do Progressistas, para participar desse evento. Na pessoa dele, cumprimentar todos os membros do partido, todos os parlamentares, senadores, colegas do Senado, deputados federais, deputadas federais. Eu quero dizer, Ciro, que o Progressistas é um partido que tem uma importância muito considerável na minha vida política. Então, aqui o Dimas Fabiano, Ana Paula, o Pinheirinho, diversos outros membros do partido, e foi muito importante na minha assunção ao Senado Federal em 2018, na eleição de Minas Gerais. E, igualmente, na minha eleição para presidente do Senado, você foi um dos primeiros entusiastas naquele momento da candidatura, de modo que o Progressistas, além da sua importância para as instituições e para o Brasil, tem também uma importância muito significativa para mim. Fiz questão de estar nesse evento para cumprimentar todos, abraçar todos os colegas do Progressistas. Saúdo o ministro Alexandre de Moraes, presidente do TSE, ministro Supremo Tribunal Federal, um constitucionalista de mão cheia, autor de uma obra muito significativa e que é muito importante que tome parte de uma discussão dessa natureza. O nosso governador Cláudio Castro, de fato, que é queridíssimo por nós todos, uma excelente figura humana e uma excelente figura pública que tem feito um trabalho muito positivo no nosso querido estado do Rio de Janeiro. O presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, a quem saúdo uma vez mais, esteve recentemente no Senado Federal com uma brilhante exposição a respeito do passado dos 6 meses, cumprindo a obrigação legal da Lei Complementar 179, projetando um futuro que eu não tenho dúvida que vai ser um futuro muito positivo para o Brasil, com uma contribuição muito importante do Banco Central do Brasil. O tema versado nesse congresso, relativamente à inteligência artificial, não poderia ser melhor. De tudo que nós já fizemos no Brasil nos últimos tempos, e muitas modificações foram feitas muito positivas no país nos últimos anos, o Congresso Nacional se revelou, de fato, um Congresso Nacional que colocou as inovações legislativas de forma parelha com as mudanças comportamentais e com a evolução da sociedade. Quando votamos teto de gastos públicos e agora substituímos por um novo regime fiscal, quando votamos reforma trabalhista, quando votamos reforma previdenciária, quando votamos uma reforma política, diminuindo e projetando uma diminuição de número de partidos políticos no Brasil, com a cláusula de barreira, com a proibição das coligações proporcionais, quando votamos o marco legal do saneamento, a autonomia do Banco Central, que teve um papel-chave do presidente Roberto Campos Neto, quando votamos a lei do gás, a lei das ferrovias, a lei do transporte marítimo, a lei de falências, uma nova e moderna lei de falências e recuperação judicial, uma nova lei de licitações. Eu seria capaz aqui de dizer uma enormidade de projetos feitos pela Câmara dos Deputados e pelo Senado Federal, que fizeram com que tivéssemos no Brasil e tenhamos no Brasil marcos legislativos formidáveis, modernos, seguros, que propiciam o crescimento do país e o nosso desenvolvimento. Então, há um papel do Congresso Nacional que precisa ser reconhecido pela sociedade, pela imprensa, a quem cumprimento, inclusive, pela presença nesse evento, pela opinião pública de um modo geral, pelas outras instituições e pelos outros poderes. É um Congresso Nacional comprometido em transformações, sejam transformações positivas para o Brasil. Agora mesmo, nós fizemos o anúncio de uma nova comissão de juristas para uma modernização do Código Civil brasileiro. Já se vai o tempo aí de 20 anos de edição do Código Civil novo, mais 20 anos do prazo que ele tramitou, mais de 20 anos, ou seja,
40 anos de defasagem que nós vamos corrigir no Código Civil. E aí entra discussões de todas as naturezas, inclusive essa do direito digital, desse novo mundo que todos nós hoje pertencemos e que definitivamente, de fato, não há uma regulação devida e clara em relação a esse novo cenário, esse novo mundo que nós vivemos. Então, é uma obrigação do Congresso Nacional, da Câmara dos Deputados, do Senado Federal, entregar a regulação normativa, legal, da inteligência artificial, como é em relação também às redes sociais, sob pena de acontecer aquilo que nós, parlamentares, sempre não desejamos e reclamamos, inclusive, que é a decisão do Poder Judiciário sobre aquilo que é uma lacuna legislativa. Então, é o nosso papel, de fato, de nos desincumbirmos, Ciro, desse dever de entregar para a sociedade brasileira um marco legislativo nesse sentido. Bom, objetivamente, em relação a isso, o primeiro ponto em relação à inteligência artificial, na minha opinião, é dividir o discurso e dar clareza de que, quando nós tratamos de inteligência artificial, nós não estamos tratando de regulação de redes sociais. São duas coisas distintas. Se a regulação das redes sociais, e isso foi objeto de polêmica, o Senado aprovou e a Câmara ainda decide o melhor texto em relação a isso, se isso é uma necessidade, eu não desconsidero essa necessidade, poderíamos fazer, inclusive, um seminário específico sobre isso, isso não tem a ver necessariamente com a questão da inteligência artificial. A inteligência artificial é algo muito mais amplo, envolve uma série de outros aspectos que podem arruinar um segmento inteiro, pode arruinar uma nação inteira, pode contaminar as relações comportamentais, as relações sociais, as relações jurídicas, as relações negociais, pode ser decisivo, inclusive, na escolha de representantes políticos. Então, nós temos que ter muita responsabilidade em relação a essa questão da inteligência artificial. O que nós fizemos, ministro Alexandre de Moraes? No Senado Federal, e eu alinhei com o presidente Arthur Lira esse encaminhamento, nós instituímos uma comissão de juristas, tratando-se de uma lei, quase um código em relação a esse tema. Nós instituímos uma comissão eclética de juristas, ela foi presidida pelo ministro do STJ, Ricardo Cueva, que é um profundo estudioso dessa matéria, e esta comissão de juristas entregou à presidência um anteprojeto de lei, que está aqui em minhas mãos, e que foi, então, tramitado, ou está sendo tramitado no Senado Federal. Nós criamos recentemente a Lei da Comissão de Ciência e Tecnologia, a Comissão de Comunicação e Direito Digital, que é presidida pelo senador Eduardo Gomes, que está aqui presente, mas nós fizemos uma opção política, discutindo com os líderes da casa, de que devíamos, em relação à inteligência artificial, fazer uma comissão específica, uma comissão especial que, com o apoio do Progressistas, foi instituída recentemente, tem o senador Carlos Viana como presidente, que é do meu estado, e o relator, o senador Eduardo Gomes. Na verdade, ele é presidente da Comissão de Comunicação e Direito Digital e é relator dessa matéria e vai relatá-la. E quais são os pontos dela para poder encerrar e passar a palavra ao grande finale do nosso evento, que é o presidente Roberto Campos Neto. Qual é a essência desse projeto? É um projeto de poucos artigos, mas que se inicia com uma premissa que é muito importante. Esta lei estabelece normas gerais de caráter nacional para o desenvolvimento, a implementação e uso responsável de sistemas de inteligência artificial no Brasil, com o objetivo de proteger os direitos fundamentais e garantir a implementação de sistemas seguros e confiáveis, em benefício da pessoa humana, do regime democrático e do desenvolvimento científico e tecnológico. Já no artigo 2º, nós definimos os fundamentos desse artigo 1º, que são a centralidade da pessoa humana, ou seja, o mais importante de todas as relações jurídicas e relações digitais é a pessoa humana. 2, o respeito aos direitos humanos e aos valores democráticos. 3, o livre desenvolvimento da personalidade. 4, a proteção ao meio ambiente e ao desenvolvimento sustentável. 5, a igualdade, a não discriminação, que é importante, a pluralidade e o respeito aos direitos trabalhistas, o desenvolvimento tecnológico e a inovação, a livre iniciativa, que é fundamento da República, a livre concorrência e a defesa do consumidor, a privacidade, a proteção de dados e a autodeterminação informativa, a promoção da pesquisa e do desenvolvimento com a finalidade de estimular a inovação nos setores produtivos e no poder público. E são 10 princípios e fundamentos,
o acesso à informação e à educação e a conscientização sobre o sistema de inteligência artificial e suas aplicações. E o projeto de lei se desenvolve aí, a partir, então, desses preceitos iniciais, essas disposições gerais, sobre os direitos. E aqui uma informação importante. Pessoas afetadas por sistemas de inteligência artificial têm os seguintes direitos a serem exercidos na forma e nas condições descritas nesse capítulo. E aqui uma série de direitos elencados para poder preservar o direito do indivíduo em relação a esta inovação que deve ser regulada. Na sequência, nós temos uma seção referente aos direitos associados à informação e compreensão das decisões tomadas por sistemas de inteligência artificial. Depois nós temos uma outra seção do direito de contestar decisões e de solicitar intervenção humana. Eventualmente se pode se deparar com uma situação em que nós não podemos deixar a inteligência, a máquina, decidir por nós. É preciso, em determinadas situações, exigir intervenção humana para poder dosar, medir e impor limites. Seguindo, uma outra seção do direito à não discriminação e à correção de vieses discriminatórios, diretos, indiretos, ilegais ou abusivos. Depois dá um capítulo inteiro sobre a categorização dos riscos da inteligência artificial, e aí vem risco excessivo, alto risco, e seguindo um outro capítulo sobre a governança dos sistemas de inteligência artificial, com disposições gerais, medidas de governança para sistemas de inteligência artificial de alto risco, prosseguindo, avaliação do impacto algoritmo, que é também importante, aqui uma série de disciplinas em relação ao uso de algoritmos. Também um capítulo inteiro sobre a responsabilidade civil a partir da regulação da inteligência artificial, um capítulo inteiro sobre o Código de Boas Práticas e de Governança na implementação da inteligência artificial, também um capítulo inteiro da comunicação de incidentes graves, um outro capítulo da supervisão e fiscalização, definindo a autoridade competente para essas decisões, a definição e a previsão de sanções administrativas, de nada seria útil se não houvesse uma lei que discipline e que não estabeleça sanções em função de eventuais descumprimentos, medidas para fomentar a inovação, também base de dados pública de inteligência artificial e depois as disposições finais, que termina a lei, o projeto de lei, dizendo: os direitos e princípios expressos nessa lei não excluem outros previstos no ordenamento jurídico pátrio ou nos tratados internacionais em que a República Federativa do Brasil seja parte, e aí se estabelece uma vacatio legis. Essa lei entra em vigor um ano após a sua publicação, porque é importante ter uma vacatio legis de adaptação da sociedade e para a implementação desses instrumentos aqui, uma justificação em relação a isso. É ipsis literis o projeto, aquilo que foi entregue pela Comissão de Juristas. E aí, para terminar, é muito importante, nós temos aqui vários parlamentares, evidentemente que não é a Comissão de Juristas que define o que vai ser lei, que vai definir o que vai ser lei é a Câmara dos Deputados e o Senado Federal, a partir de uma discussão ampla que contará, evidentemente, com a contribuição de todos os parlamentares, com a discussão da sociedade civil, e essa missão hoje está entregue a uma comissão especial e vai ser relatado pelo senador Eduardo Gomes. Eu espero que, num curto espaço de tempo, quiçá ainda esse ano, nós possamos ter uma regulação legislativa com uma colaboração muito expressiva do Progressistas. É isso que eu gostaria de dizer, agradecer uma vez mais o convite, é um prazer estar com vocês. Muito obrigado. Obrigado, presidente Rodrigo.